Beleza. Então, gente, dos temas, quando me chamam para atender, né, criança na pediatria, esse aqui é o tema mais comum, tá? Deixa eu só... Por que não está aparecendo o Zoom aqui? Vocês estão me vendo aí, então? Sim. Beleza. Sim. Então, esse aqui é o tema mais comum, tá? Porque eu vou mostrar a porcentagem lá na frente, mas... E também é uma doença autolimitada, por isso que eu vou até ver com mais calma, porque esse aí que esse paciente vai evoluir bem, né? Eu tirei essa aula do médico curso de nefro, porque ela é bem didática, esse assunto lá. Então, falando um pouco de NPE, né? A glomerulonefrite pós-estreptocócica tem que entender assim que ela é a principal apresentação da síndrome nefrítica, tá? Então, vou mostrar os critérios da síndrome nefrítica para vocês, também conhecida como GNDA, glomerulonefrite difusamente aguda, e dentro da síndrome nefrítica, aquela doença que é o protótipo da síndrome é a GNPE, tá? Quando eu falo de causa de síndrome nefrítica, eu tenho que saber que eu tenho pós-infecciosa por doença multissistêmica ou uma doença primária do glomérulo, tá? Apagando esse tanto aqui, o que é que eu falo que você tem que saber, basicamente? Uma pós-estreptocócica, que é a aula de hoje, por doença multissistêmica, lúpus, né? E o que a gente vai diferenciar até na aula de hoje, cai em prova de residência, que é uma doença de BG ou nefropatia por IgA. Até o grupo que passou comigo no ambulatório semana passada pegou um paciente, né, com nefropatia por IgA. Eu falei bastante da anamnese que foi mal feita, mas aí a gente vai diferenciar um pouco na aula de hoje, tá? Quando você falar de lúpus, você já sabe, né, gente? Uma paciente com lúpus, com síndrome nefrítica, ela vai ter aqueles critérios clássicos de lúpus, principalmente aquele rash, malá, pode ter fotossensibilidade, aí vai evoluir com hematura, hipertensão. Então, o lúpus, você sabe que é uma doença sistêmica que também acomete o rim, da proteinúria pode levar a síndrome nefrítica, então é mais fácil diferenciar, tá? Já a GNDA, já a GNPE e IgA, eu vou falar mais na frente. Então, como é que se apresenta o paciente com síndrome nefrítica? Geralmente é uma criança nefrítica, especialmente de NPE, tá? É uma criança com hematúria, né? Tem sangue na urina, proteinúria subnefrótica, tá? Então, o paciente começa a perder proteína pela urina, mas não ultrapassa aquele 3,5 gramas ao dia. Geralmente, a nefrítica ela não ultrapassa 2 gramas ao dia. Lembrando que o valor normal de proteína que eu perco durante 24 horas é até 150 miligramas, tá? Então, se a proteinúria for de 150 miligramas a 3.500 miligramas, é uma proteinúria chamada subnefrótica. Vai ter oligúria, uma redução do débito urinário, edema, né, inchaço, e também hipertensão arterial. Na aula de hoje, a gente vai ver por que acontece cada coisa dessa aí com essa criança, né? É uma sequência de eventos, na verdade, que um vai levando ao outro. Então, é basicamente esse quadrinho que você tem que saber, tá? E lembrando que se for criança, eu posso também calcular pelo peso, né? A criança, ela pode não chegar naqueles 3,5 gramas ao dia, eu calcular por 50 miligramas quilo dia em criança a perda de proteína. Então, na prática clínica, é uma criança que se apresenta subitamente com urina presa, tonalidade avermelhada, rosto inchado e pressão alta. Então, a mãe fala, doutor, meu filho tem um dia, 2 dias, que começou a inchar. Aí você começa a pensar, inchar, senhora, é? E a urina ficou vermelha? Ela fala, oh, ficou mesmo, está bem avermelhada. Aí você vai medir a pressão está lá em cima, rosto inchado. Ela começa a falar que a urina não está saindo direito, né, que ele está prendendo a urina. Então, acontece muito isso. For uma criança que não fala, de 2 anos, por exemplo, o principal achado é o edema e a hematúria mesmo, tá? Então, é desse jeito que a criança se apresenta e quando você vai investigar, é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, tá? O principal achado, todos aqueles que eu falei, é hematúria, né? Então, esse é o sinal mais característico da síndrome. E essa hematúria, ela pode ser macro ou microscópica. O que é isso? Macroscópica é quando o paciente urina, ou a mãe, né, vai ver a urina, e está vermelha. Microscópica, chegou uma criança lá demasiada e a mãe não relata urina avermelhada. Só que quando você faz o sumário de urina, tá? Só passar aqui. Você faz o sumário de urina, tá lá, ó, sangue, traço presente. Então, isso se chama hematúria microscópica, quando você não vê o sangue visualmente, mas na leitura da lâmina de urina, você vê traços de sangue.
Então, tá aqui, ó. A hematura, ela pode acontecer macroscopicamente em 30 a 50% dos casos, né? E os outros casos apenas microscopicamente. Então, não ache que uma criança chegou lá e demasiada, hipertensa e não tem hematura, aquilo não é uma GNPE, não é a síndrome nefrítica. Pode ser sim, que a hematura dela pode não ser macroscópica, ela pode ser microscópica, tá? E aí, se a hematura for macroscópica, mais fácil, né? A mãe já chega lá com um potinho de urina, ou você vê, né? E é mais tranquilo. Mas a palavra da mãe vale bastante nesse caso, que ela consegue te passar as informações fidedignas. E por que que vai ocorrer tudo isso, né? Essa é a parte mais importante, entender a fisiopatologia da doença. Por que que uma GNPE ocorre? Por que uma síndrome nefrítica ocorre, né? Eu tenho que entender, se você for ler o Medicurso, ele fala em 4 principais fisiopatologia para a doença, né? Para o meu glomérulo ser atacado por imunocomplexos. Deixa eu baixar isso aqui. Por imunocomplexos. Dessas 4 fisiopatologias, 2 são mais importantes, tá? E a teoria 2 é a mais aceita. Então, primeira coisa a entender é que a GNPE não é uma doença ativa, não é infecção ativa. A GNPE, glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, é uma sequela renal tardia. O paciente já teve uma infecção estreptocócica, tá? E está tendo uma sequela tardia. Estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Esse é o causador da doença, tá? Então, lembre, é uma sequela renal tardia, não é algo que está acontecendo, a infecção está acontecendo agora. É muito comum o pessoal pegar uma GNPE e querer passar antibiótico, não resolve, a infecção já passou, isso aqui é uma sequela, tá? Acontece essa sequela renal tardia por causa de quê? Geralmente após uma faringoamidalite, a criança tem uma faringoamidalite, 7 a 21 dias após isso acontece a doença, ou uma piodermite, né? Tem uma piodermite, uma lesão de pele, infecção na pele, 15 a 28 dias após acontece também a doença. Então, são coisas que você vai perguntar na anamnese do paciente para a mãe. Ele ficou doente, gripado, 2 semanas atrás, a mãe fala, ô doutor, ele ficou mesmo. A garganta dele ficou inflamada tem 1 semana, tem 2 semanas. Você pergunta, a senhora notou que ele tem alguma lesãozinha na pele, com pus? Ela fala, doutor, tinha sim, ó, tinha uma na pele ali, sumiu, desapareceu. Ele teve um cortezinho, teve uma lesão na pele. É assim que acontece, tá? E aí a criança vai desenvolver todo o quadro que eu já falei. Mas por que acontece isso? 2 teorias. A primeira teoria fala o seguinte, você tem a infecção pelo estreptococo, tá? E você vai formar aquele imunocomplexo antígeno-anticorpo no sangue, e esse imunocomplexo formado no sangue vai atacar o rim, tá? Então, tem a formação de imunocomplexo lá no sangue, o imunocomplexo circulante cai na corrente sanguínea, se deposita lá no rim, mais precisamente no glomérulo, tá? Essa é a primeira teoria. Então, essa formação de imunocomplexo no sangue depositar lá. A segunda teoria, que é a mais aceita, é o seguinte: quando você tem uma infecção estreptocócica, cai na circulação os antígenos, tá? Esse antígeno, sim, não imunocomplexo ainda, ele vai ficar aprisionado na membrana basal glomerular. Aí, lá no glomérulo, vai vir um anticorpo, vai se ligar e formar imunocomplexo in situ, que a gente chama, tá? Então, a teoria mais aceita, você teve uma infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, cai antígeno na circulação, esse antígeno é aprisionado na membrana basal glomerular, certo? E, posteriormente, formação de imunocomplexo in situ, beleza? Teve essa formação de imunocomplexo, eu tenho que entender o seguinte, essa teoria aqui é mais aceita, né, segundo os estudos. Teve essa formação de imunocomplexo, eu vou ter hematura por causa disso. Por quê, gente? Vamos lá. Aqui está o imunocomplexo dentro desse glomérulo, tá? Se ele se formular, aqui é a fenda podocitária, sabe? São os podócitos pedicelo dele. Então, isso aqui é mais ou menos o filtro do que passa ou que não passa pela membrana basal glomerular. Se eu tenho formação de imunocomplexo naquele local, eu vou começar a ter o quê? Uma lesão na minha membrana basal glomerular, e eu vou começar a abrir espaços, concordam? Então, se o espaço é pequeno, não é a mesma coisa da DRC, não é para passar proteinúria, não é para passar em massa de jeito nenhum. Eu tenho formação de imunocomplexo vai causar o quê? Lesão aqui nessa barreira. E aí, causa lesão, começa a abrir aquela fenestração. Se abriu aquela fenestração, fez ruptura dela, vai começar a perder o que não era para perder. Proteína, sangue. Então, não é para perder hemácia lá para o túbulo.
e vai começar a perder por causa disso, tá? Porque ocorre uma lesão aqui na membrana basal glomerular, tá? E aí começa a perder a hemácia, e essa hemácia que passa pelo glomérulo passa onde? Para o túbulo e sai na urina. Então, o paciente tem um quadro de hematúria por causa disso. Formação de imunocomplexo in situ no glomérulo, lesão podocitária, né? Ruptura da fenda, e o paciente começa a urinar sangue. Então, esse slide que eu passei aqui é exatamente isso, né? Tá aqui, ó. A hematúria de origem glomerular resulta da migração de hemácia através de rupturas ou fendas que surgem nas alças capilares do glomérulo inflamado. Então, tá lá a alça capilar, tive processo de imunocomplexo, vai causar ruptura ou fenda, vai começar a perder hemácia. Então, as hemácias vão do interior do glomérulo para o túbulo, posteriormente pela urina, tá? Quem não estiver entendendo, quiser fazer pergunta, pode fazer. E aí, gente, acontece o fenômeno seguinte, né? Só voltar um slide aqui. Essa hemácia que vai passar aqui, que essa hematúria, ela vai passar pelo quê? Por uma fenestração, tá? Por aqui. A hemácia, ela não é, que a gente fala, flexível, tá? Se ela não é flexível, quando ela vai passar por um estreitamento, ela acaba deformando, tá? Essa hemácia que deforma, eu chamo de hemácias dismórficas, porque ela fica de várias formas diferentes, tá? Isso é dismorfismo eritrocitário. Então, quando a hemácia passa... Eita. Quando a hemácia passa por aqui, tá? Eu crio uma modificação na morfologia da hemácia, crio hemácias dismórficas. Então, geralmente, o cara do laboratório, quando vai ler a lâmina, ele bota lá, presença de hemácias dismórficas. Isso é o quê? A hemácia já não era para perder hemácia. E quando foi passar, passou por uma fenda, por uma ruptura, né? E deformou, tá? Bem característico da síndrome nefrítica, da GNPE. Então, aqui, o cara vai soltar o exame, solta lá, presença de hemácias, normal até 4.000, 11.500 na urina, tá? Hemoglobina positiva na urina. É aqui eu que escrevi, né? Mas ele escreve, tá lá, presença de cilindros hemáticos, presença de dismorfismo eritrocitário. É isso que acontece, tá? Luan, tá online? Oi, Luan. Ia fazer uma pergunta para ele. Então, é isso que acontece, tá? O sangue passa por lá, tem um dismorfismo. Ei, Luan, tudo bom? Deixa eu te falar, Tudo lá no bem. laboratório, quando você vai ler a lâmina, você percorre a lâmina todinha, é normal encontrar muita hemácia dismórfica assim? Você já pegou um quadro desse? Nós encontramos. Não tem muita, mas quando o paciente já apresenta essa anormalidade, normalmente a gente consegue ver na lâmina assim, muita hemácia dismórfica. Mas não é muito frequente. Entendi. Porque quando é só a hematúria, você vê lá aquelas hemácias, a morfologia normal, não é isso? Porque tem hemácia, toda a urina a gente encontra hemácia, né? Pouquíssimas, mas a gente encontra toda. Entendi. Encontro, né? Uma, duas. Quando a hematúria franca, vem bastante, né? Vem bastante, a gente não consegue nem ver os cristais, nem muco, porque ela cobre a lâmina toda. É porque a minha pergunta era o seguinte, geralmente, porque eu para exame de urina, eu até coloco na hipótese diagnóstica lá, mas não sei se o pedido chega desse jeito para você, né? E quando chega o pedido com a hipótese diagnóstica, você já percorre de jeito diferente a lâmina procurando, né? Diferente. Hemácia dismórfica. Isso. Só que às vezes não chega, né? Às vezes a pessoa que vai ler, não vocês vai ler, só vê uma parte da lâmina, aí não pega hemácia dismórfica, né? Isso mesmo. Quando vem, por isso que é muito, muito importante colocar o CID. Ou então, né, a hipótese diagnóstica, porque aí a gente foca, né, faz exatamente o que precisa fazer para aquele diagnóstico. Por exemplo, nesse caso, quando tem, especificando que o que a hipótese diagnóstica é essa, a gente faz uma, duas, até três lâminas da mesma amostra para a gente conseguir visualizar melhor. Conseguir visualizar, né? Porque é bem comum, alguns laboratórios, né, quando vão ler lâmina, pega só um pedacinho e já lauda, né? Não sai percorrendo aquela lâmina, né? Não, Beleza, tem que era a minha dúvida. Valeu. Beleza. Aí, gente, eu anotei para vocês aqui, ó, presença de dismorfismo eritrocitário e cilindro hemático, né? Então, já falei para você que vai ter hematúria, vai ter hemácia dismórfica, mas o que é um cilindro hemático? Vocês devem ter estudado isso na tutoria, eu vou rever para vocês, tá? Então, isso aqui, quando o Luan for percorrer a lâmina, vai achar um cilindro hemático, tá? E qual é a fisiopatologia para ter o cilindro hemático, tá? Eu vou focar isso aqui, ó, proteína de Tan-Hoffmann, certo? E vou passar esse slide.
Aqui na alça de Henle, essa glicoproteína é secretada, proteína de Dan-Rossum, e ela cai no túbulo. Lá no túbulo, essa proteína ela vai se fixar aqui na parede do túbulo coletor, tá? Então, ela é secretada na alça de Henle, cai no túbulo e vai se alojar no túbulo coletor. Ela é uma proteína pegajosa. Então, o que passar ali em excesso vai grudar nela. Então, se por acaso a hemácia que passou aqui pelo glomérulo for para o túbulo, alça de Henle, chegar distal e tiver em excesso, ela vai grudar nela. Isso aqui não é um cilindro? Não parece um cilindro, tubo coletor? Então, aquelas hemácias, quando vão passando e vão se alojando, vão ficando em forma de cilindro, elas aglomeradas, tá? É exatamente o cilindro hemático. Porque eu tenho muita hemácia, perdendo muita hemácia, essa proteína de Dan-Rossum, que sai da alça de Henle, se liga no tubo coletor, quando vai passar a hemácia, ela forma um cilindro, tá? Então, o cilindro hemático, a explicativa é essa. Perda de hemácia pelo glomérulo, se liga com o Dan-Rossum, cria o cilindro hemático, sai na urina, tá? Então, bem tranquilo. Se eu tiver, isso é bem característico, se por acaso o seu exame de urina tiver hematura dismórfica e tiver cilindro hemático, o seu paciente tem uma lesão glomerular, lá no glomérulo, isso é fato. Se o laboratório soltou lá no exame de urina, presença de cilindro hemático, de hemácia dismórfica, porque hematura pode ser algo na bexiga, pode ser nefrolitíase, ITU pode dar hematura. Agora, se laudou hemácia dismórfica e cilindro hemático, a lesão não é bexiga, não é ureter, é no glomérulo, tá? Você tem que se atentar a isso. Gravem isso. Então, primeira questão de prova de residência de hoje, né? Isso aqui eu trouxe para falar que nefro anda caindo bastante em prova, bastante mesmo. Até por ser um assunto um pouco mais difícil, eu considero nefro e reumato os mais difíceis assim, de clínica médica, e é o que mais tem sido cobrado nas provas de residência, tá? Então, a prova da UIPB do ano passado, por exemplo, 30% da prova de clínica médica foi nefro. Então, tem que saber nefro, tá? É uma questão tão besta para os caras cobrarem, tanta coisa para cobrar, foram cobrar cilindro, né? Olha isso, o FMT, homem de 54 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, vem encaminhado à nefrologia por uma creatina 3.2. Em análise do AES, achados decorrentes da dilatação dos túbulos coletores em pacientes com DRC são os cilindros. Aí você fala, rapaz, estudei tanta coisa, 6 anos de faculdade para cair uma questão de cilindro, é um pouco de maldade, né? Mas vamos lá por exclusão. Primeira coisa, falei para vocês aqui, letra A, cilindro hemático. Cilindro hemático, estou perdendo sangue. Perdendo sangue, proteína de Dan-Rossum vai se ligar e fazer o cilindro. Nenhuma hora esse paciente aqui falou para mim, né, que era um paciente com edema, com hematura, falou sem hipertensão, né? Então, não está aparecendo síndrome nefrítica, tá? Tem nada a ver com síndrome nefrítica. Então, só por aí descartaria essa, tá? Vou lá para a última, letra D, leucocitários. Gente, leucocitário é leucócito. Leucócito é de defesa e infecção. Alguma hora falou aqui na questão para mim de febre, dor lombar, queda de estado geral para pensar em pielonefrite? Hora nenhuma, tá? Então, descartaria também leucocitários. Por exclusão, ficaria aqui com a B e com a C, tá? Eu te falo, que é a aula que eu vou dar de nefrótica, que graxos tem a ver com gordura, certo? Na nefrótica, aumento LDL, colesterol, perco gordura, lipídios pelo rim. Então, graxos, eu aumento no paciente que tem síndrome nefrótica, que é gordura. Esse aqui é do médico curso, esse número 4 aqui, ó, cilindros da presença de gotículas de gordura. Você vai estudar isso comigo. Então, só por exclusão, eu tiraria esses 3, e mesmo que você não tenha ideia do que é sérios, você acertaria a questão. Pela aula de hoje, hemáticos, leucocitário, para não ter uma pielonefrite. Pela aula de nefrótica que eu vou dar, você descartaria graxos, que não tem nada a ver com nefrótica aqui. Nefrótica é o cara nasarcado, com albumina baixa, tem nada a ver aqui, tá? E sérios, o médico curso fala que é um cilindro decorrente no paciente da evolução natural da doença renal crônica, tá? Mas mesmo que você não saiba o que é sérios, você acertaria a questão. Mas é um pouco de maldade colocar uma questão dessa prova de residência. Tanta coisa melhor para colocar, mas infelizmente vocês reclamam tanto das minhas provas, banca de residência é pior ainda, tá? Eles querem fazer de tudo para você não passar. Mas daria para acertar, tá? Então, falei de hematura, lembrar das teorias, né? Da teoria 1, que eu tenho um antígeno circulante, imunocomplexo que forma no sangue e vai se alojar no rim, ou teoria 2, antígeno circulante que vai se ligar lá na membrana basal, forma imunocomplexo, tá?
Vou causar lesão nas fendas, né? Ou ruptura, começa a perder sangue, hemácia dismórfica e cilindro hemático. Não tem erro aí, tá? Se eu perco sangue, eu começo também a perder outras coisas, inclusive proteína, tá? Então, essa lesão que vai acontecer aqui na minha fenda de filtração faz perder também proteína. Proteína normal, que é perder até 150 miligramas, eu passo a perder uma proteína subnefrótica, entre 150 miligramas e 3.500 miligramas em 24 horas, tá? Por isso que eu te falei, é muito importante entender a fisiopatologia, que é imunocomplexo no glomérulo. Peguei a fisiopatologia, comecei a perder sangue, vou perder também proteína. Não aquela proteína muito expressiva como a nefrótica, mas perco proteína, tá? Então tá lá, aqui o exame de urina tá aqui, ó. Proteína é para ser negativa no sumário de urina, o paciente está perdendo traços de proteína. Outro exame aqui, ó, proteínas, traços, tá? Então, eu tenho que pedir o que aqui? Exame de proteinúria 24 horas. Pedi exame de proteinúria 24 horas, aqui é o resultado, ó, 254 miligramas. É uma proteinúria numa faixa nefrítica, né? Não nefrótica. Está acima de 150 miligramas e abaixo de 3.500. Dificilmente a cirurgia nefrítica ultrapassa 2.000 miligramas em 24 horas. Dificilmente. Tá? Então, se for criança, né, lembrar, você pode calcular pelo peso, 50 miligramas quilo dia em crianças. Tá? Alguma pergunta até agora, gente? Beber uma água aqui. Não. Rodrigo, você vai falar sobre o porquê que gera hipertensão? Vou. Já. Tá? Tem tempo, Flamengo é 9h30 só. Mas brincando, aula já. Aula bem curtinha, aula bem tranquila. Tá? Continuando a fisiopatologia, então, já falei de hematúria, falei de proteinúria, agora vem as outros achados da síndrome, tá? Rodrigo, como é que o cara tá lá perdendo proteína, tá perdendo hemácia, de repente ele vai reduzir o débito urinário, ter oligúria, tá? O que acontece na síndrome nefrítica? Eu falei da formação de imunocomplexo, tá? Antes do anticorpo. E aí, de repente, quando tem esse imunocomplexo, vai começar a ter uma invasão de células inflamatórias, tá? Então, se eu pego o meu glomérulo, tem um imunocomplexo, posteriormente uma invasão de células inflamatórias e também contração do espaço mesangial, eu vou preencher tudo aquilo que era para filtração com célula inflamatória. Então, onde era para filtrar, se eu preenchi com célula inflamatória, o cara passa a não filtrar mais, reduz o débito urinário. Olha isso aqui, ó. Então, a teoria 2, né? Imunocomplexos, tal. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente, é um glomérulo normal. Isso aqui é uma biópsia renal, tá? Então, essa figura que eu botei aqui é essa figura aqui, tá? De repente, esse glomérulo, ele passa, ó, tá vendo tanto de células inflamatórias nele, tudo preenchido? Então, olha a figura da esquerda. Isso aqui é a membrana basal. É para tudo cair no espaço de Bowman, né? Posteriormente para o túbulo. De repente, olha o tanto de células inflamatórias. Então, esse tanto de células inflamatórias aqui vai fazer o paciente o quê? Parar de filtrar. Se ele parar de filtrar, ele para de urinar. Então, essa é a fisiopatologia da nefrítica. Imunocomplexo, invasão de células inflamatórias. Isso aqui é um glomérulo. Tanto de células inflamatórias aqui, o paciente para de urinar, tá? Como o paciente tem essa retenção hidrossalina e para de urinar, né? Então, olha aqui a minha setinha. O líquido que era para passar daqui para o túbulo não está filtrando mais. Se não está filtrando, ó, volta para onde? Para eferente, para aferente. Então, o paciente começa a ficar o quê? Inchado, edemaciado, porque o líquido que não sai do corpo fica edemaciado. Se o paciente está edemaciado, isso vai causar o quê? Hipertensão arterial, certo? Eu tenho duas teorias de edema, teoria do underfeeding e de overfeeding, que eu vou falar isso melhor na nefrótica. Aqui na nefrítica, a teoria do overfeeding. O que acontece com o overfeeding, né? Quando eu tenho edema, eu tenho que lembrar que, deixa eu botar aqui, ó, no meu vaso, eu tenho pressões aqui embaixo, pressão dentro dele, pressão hidrostática e pressão oncótica. Se a pressão oncótica está reduzida nele, o líquido não fica no vaso, vai para o terceiro espaço, edema. Pressão hidrostática estiver aumentado nele, esse líquido tem que ir para algum lugar, para onde o terceiro espaço da edema. E um paciente que não conseguiu urinar e esse líquido voltou, aumentou a pressão hidrostática. Aumentou a pressão hidrostática, aumentou o quê? O edema. Teoria de overfeeding para causar o edema. E aí, se o paciente está inchado, retendo muito líquido, com retenção hidrossalina, vai ter o quê? Hipertensão arterial.
Então, é esse o mecanismo da hipertensão arterial. O paciente tem oligúria, retém líquido, né? Líquido e sal, retenção hidrossalina, tem um edema por aumento da pressão hidrostática, com isso tem pressão, tem hipertensão arterial, tá? Então, aqui é o que eu falei lá no começo dos achados, mas que vocês passam a entender agora. Paciente, criança, passa a ter deposição de imunocomplexo no glomérulo, passa a perder hemácia, perder proteína, invasão de células inflamatórias, passa a ter oligúria. Essa oligúria vai sobrecarregando muito líquido no corpo, gera edema, e por pressão hidrostática aumentada, a teoria de Overfin gera hipertensão arterial, tá? Então, esse é o mecanismo da doença. E aí, se o paciente passa a não filtrar direito nesse glomérulo aqui, esse glomérulo fica cheio de células inflamatórias, uma das coisas que passaria também daqui para o túbulo era o quê? Ureia e creatinina. Então, se isso aqui não está filtrando, ureia e creatinina volta para o sangue e pode também uma azotemia, né? Que é aumento de ureia e creatinina. Pode ocorrer também na síndrome nefrítica, certo? Decorrente da invasão de células inflamatórias. O risco de eu ter uma GNPE após qualquer estreptococcus é de 15%. Então, é bastante, né? Você pegar no geral aí, o paciente com faringoamidalite ou piodermite, a cada 10 pessoas, criança, 1,5 pode ter GNPE, é porque muitas são assintomáticas ou são caso leve, mas é bastante, né? 5% após faringoamidalite e 25% após piodermite. Por isso que eu falei, apesar de não gostar de criança, eu trago essa aula porque é um tema bem importante e bem prevalente, tá? Quem fez a pergunta da hipertensão, ficou claro? Aham, sim. Beleza. E aí, eu sei que a GNPE pode acometer qualquer indivíduo, de qualquer idade, mas é tipicamente uma doença de criança e adolescente. Ocorre mais frequentemente de 2 a 15 anos, mas tem as faixas etárias mais comuns para um e para outra, né? Então, geralmente, piodermite acontece na faixa pré-escolar, 2 a 6 anos, e geralmente infecção de orofaringe, né? Uma GNPE pós-faringoamidalite entre 6 e 15 anos. Isso não é regra. Você pode ter o paciente com a GNPE após faringoamidalite com 2 anos, ou pode ter um paciente com GNPE após piodermite com 14 anos, tá? Isso aqui é mais ou menos um geral. Geralmente é assim, piodermite 2 a 6 anos, faringoamidalite 6 a 15 anos. Incidência um pouco maior em meninos, né? 2 para 1. Beleza. Então, eu consegui até então diagnosticar clinicamente esse meu paciente, assim, pensar no hipótese diagnóstica, diante dos achados que veio para mim, tá? Uma criança, hematura, proteinúria, hipertensão, oligúria, edema, mas eu tenho que chegar no diagnóstico desse paciente se realmente ou não, ainda mais porque diferenciado da doença que eu já falei, a doença de BG ou nefropatia por IgA, tá? Primeira coisa, anamnese. Igual eu falei no começo da aula, questionar com a mãe, com o paciente, se ele for um pouco mais velho, né, 10, 12 anos, se teve alguma faringite ou piodermite recente. Primeira coisa, e checar se esse período de incubação é compatível. Se o cara me falar que tem um faringoamidalite há 6 meses, não é relevante. Agora, se faringoamidalite dentro daquele período de incubação compatível, beleza. Fiz a anamnese, né? Eu posso solicitar exames. Eu tenho o ASLO e anti-DNase B, tá? Toda síndrome nefrítica eu peço lá, solicito ASLO, solicito anti-DNase B. Por quê? A anti-DNase B ela é mais específica para piodermite e o ASLO mais para faringoamidalite. Porém, na prática, tem piodermite que aumenta ASLO, tem faringite que aumenta anti-DNase B, tá? Mas se quer direcionar para algum deles, ASLO para faringoamidalite, anti-DNase B para piodermite. Isso você pede, o laboratório faz, tá? Solicito ASLO, solicito anti-DNase B. E a literatura me traz fazer cultura de pele orofaringe. Eu não faço, e a gente não faz de rotina. Por que a gente não faz de rotina? Deixa eu ver se está no próximo slide. Não vou pedir uma cultura de pele orofaringe, porque a GNPE é uma sequela tardia de infecção. Para que eu quero uma cultura de pele orofaringe se a infecção já passou? Então não me interessa, tá? Esse ASO e anti-DNase B são anticorpos que estão lá. Eu te mostrei a fisiopatologia. Tem depósito no complexo lá no glomérulo, tá? Aqui não. Mandando fazer cultura de pele orofaringe, não vou fazer, porque não tem infecção no momento, certo? Então, essa parte aqui do laboratório, eu fico com anti-DNase B, tá? E com o ASLO.
que é anti-streptolizina O. A literatura também traz o streptozyme teste. Eu não tenho muito acesso a ele, tá? Não é um exame muito acessível. Eu acho que se pedir aqui em barra reserva e para fora, tá? Porém, é um exame bem sensível, 95% para faringoamidalite e 80% para piodermite, tá? Porém, eu nunca tive contato com ele. Eu sempre peço o ASLO e anti-DNase B. Se cair em prova, você bota esse, tá? E uma coisa bem importante da aula, né? Demonstrar uma queda transitória de complemento, C3 e CH50, que vai retornar normal em 8 semanas. Mas é importantíssimo saber que no momento da apresentação da GNPE, tá? O complemento está baixo. Rodrigo, como assim complemento baixo? O que é isso, né? Você solicita lá, solicita o complemento C3, solicita o complemento CH50. Quando você solicita, vem lá o valor de referência, 90, 120, vem lá 70. Então, está consumindo o complemento, aquela cascata do complemento. Então, isso é uma coisa muito importante aqui da GNPE. Por quê? Porque quando eu peço esse exame para diferenciar dessa doença, a doença de BG ou nefropatia por IgA é uma doença que se apresenta quase bem parecido com a GNPE. Hematúria, oligúria, proteinúria, edema, hipertensão. E o diagnóstico diferencial entre as duas, uma GNPE e doença de BG, é isso aqui, ó. A doença de BG não consome complemento. Então, quando eu peço o complemento C3 e CH50, e eu estou querendo diferenciar uma e a outra, que o tratamento é diferente, eu vou para o complemento. Complemento normal, nefropatia por IgA. Complemento baixo, GNPE, tá? Então, tem que solicitar C3 e CH50. Então, GNPE, queda típica de complemento C3-CH50, que deve retornar ao normal em 8 semanas. Que é uma questão de residência. Vamos lá. Só beber água aqui. Uma mãe da Unital. A Unital adora a prova de nefro. Uma mãe chega ao pronto atendimento com um filho de 8 anos, com queixa de inchaço nas pernas e urina cor de Coca-Cola. Então, ele está te guiando para quê? Para um edema e para uma hematúria. Ao exame, nota-se um edema de membros inferiores, 2 cruzes em 4, edema importante. Lesões cicatriciais de impetigo na perna e hipertensão arterial. Ou isso, o paciente teve um quadro de piodermite que está cicatrizando. Então, está na sua cara ali, tá? Hipertensão arterial. Os exames laboratoriais para confirmar a doença diagnóstica, para confirmar o diagnóstico nesse caso são, gente, criança, edema, hematúria, hipertensão. Tá na cara aí que é uma síndrome nefrítica, tá? Tá na cara. Como é que eu vou confirmar o diagnóstico de síndrome nefrítica, tá? Vou passar aqui. Então, esse aqui é todo achado de síndrome nefrítica, tá? Primeira coisa, vou pedir um AS, então tá aqui, ó, ele bota em quase todas EAS, exame de urina. Vou pedir, vou. Por quê? O que é que o AS me ajuda? Me ajuda tanto porque pode vir proteína nele, traços, né? Como também hemácias, como cilindro hemático e desmorfismo eritrocitário. Ótimo. Então, tem que pedir EAS para esse paciente. Aí você fala, isso eu sabia. Chega lá, todas as alternativas tem. Você fala, porra, achei que eu sabia ali. Vamos lá. Essa questão A fala do ácido. O ácido, ele é mais compatível para faringoamidalite. O paciente teve piodermite. Piodermite eu peço qual? Anti-DNase B. Então, essa A aqui eu já descartava. Por quê? Eu não quero saber de exame para faringoamidalite. O cara teve uma piodermite. Então, o exame de urina eu pediria também anti-DNase B. Lesão cicatricial que ele teve em impetigo, tá? E outra coisa, para diferenciar uma GNPE de IgA, pediria o quê? C3. Então, questão muito fácil aqui para responder, tá? Qual a alternativa que tem as três? Anti-DNase B, C3 e a S teria as três. A A está errada porque tem ácido. A B, eu não tenho que pedir para confirmar diagnóstico, hemograma e creatinina. Não tem nada disso. A creatina pode aumentar? Pode, mas ela não é para confirmação diagnóstica. O que é que está errado na D? Suave de orofaringe. Como é que a lesão é de pele? Eu vou fazer algo na orofaringe, tem nada a ver. E a E está errada por causa de albumina. A albumina é para critério diagnóstico lá na nefrótica, não é nefrítica, tá? Então, questão muito fácil, letra C.
Outra questão também, nisso aí, questão de residência, adora botar enunciado longo, tá? Adora colocar que é para fazer você cansar e errar a questão de besteira. Homem de 29 anos, você fala, ô Rodrigo, você deu uma aula de criança, agora é 29 anos, pela diferença que eu te falei, da IGA. A IGA pode dar em criança, mas é mais comum dar em adulto. Se atente a isso. Homem de 29 anos com queixa de urina escura. Ó, urina escura. Apresentou o primeiro episódio há 18 meses, então teve um quadro prévio há 1 ano e meio atrás, após cirurgia para correção de varicocele e uso de AINES. Há 2 semanas teve novo episódio de urina escura, após IVAs. Olha lá, a nefropatia por IgA também pode acontecer após uma faringoamidalite, né? Ou após uma piodermite. Nessa ocasião, verificou-se a PA dele 18/11, hipertenso e edema. Olha lá, por enquanto, eu tenho hematúria, eu tenho hipertensão e tenho edema. Exames. Urina tipo 1, tem proteinúria, 3 cruzes, tem muita hemácia, tá? Cilindrogranulosos, tem uma proteinúria de 1.120 miligramas. Olha isso, proteinúria nefrítica. Quando é nefrótica, é acima de 3.500 miligramas, tá? Uma creatina levemente tocada, 1,4. Hemograma, eletrócito, gasometria, proteína tudo normal. E olha esse final, complemento normal. Gente, o paciente tem um quadro típico de nefrítica, hipertensão, hematúria, edema, proteinúria e tem complemento normal. Qual é a diferença de NPE para nefropatia por IgA, complemento normal? Já descartaria essa B aqui, que é GNPE, tá? Essas duas aqui vocês vão ver comigo na próxima aula, são nefrótica. Essa aqui não é nefrótica, tem nada a ver com nefrótica. Então, para diferenciar a B e a D é o quê? Complemento. Complemento cai na GNPE, mas não cai na IgA. Questão muito fácil. Letra D, nefropatia por IgA. Então, você tem, mais que o enunciado seja longo, você tem que ler ele e interpretar ele, tá? Questão da USP, R3 2017. Não é para errar uma questão dessa, tá? Outra questão bem no mesmo caminho, né? Paciente também que não é criança, 32 anos, internada para investigação diagnóstica. Tem hipertensão, 16/11, recém-diagnosticada, e edema também. Parece até a mesma questão, né? Exame de urina 1 tinha proteinúria também 3 cruz em 4, da PUC Sorocaba, viu? Tinha hematúria, tinha uma leve leucocitose, né? Leucócito na urina, e proteinúria bem parecido com a outra, 1.280 miligramas, nefrítica. E complemento normal. Olha isso, praticamente a mesma questão. Paciente que não é criança, adulto, com hipertensão, edema, proteinúria, com complemento normal. Complemento normal, eu já descartaria a letra D, pós-infecciosa, tá? Essa aqui vocês vão descartar na próxima aula, que fala de nefrótica. Ficaria com qual? Letra D. Questão muito fácil, tá? Da PUC Sorocaba. Então, são questões, assim, de locais renomados, que você não pode errar, não. Você errou essa questão aqui, eu repito, não querendo botar pressão, mas daqui 2 anos e meio vocês fazem prova de residência, tem que estar preparado. Tá? Então, começar a tratar esse paciente. Alguém quiser perguntar alguma coisa, estou indo no final da aula. Eu falo muito da doença, né? E estou trazendo ultimamente, tinha começado com a T1, passando para vocês também, questão de residência, porque eu acho que se formar médico, formar o melhor médico possível, tá? Mas eu sei também que hoje em dia, todos nós temos também foco em residência, né? Passando uma residência boa, fazer especialização. Então, acho que vale a pena, quando eu dar aula, além de trazer a prática clínica, trazer também questão de residência para a gente começar a discutir, né? E começar, vocês poderem pegar o que realmente cai em prova de residência. Por isso que eu começo, toda aula minha vai ter questão de prova de residência, tá? Então, tratamento, tá? Tratamento bem tranquilo mesmo. Primeira coisa, você vai orientar o paciente, tá? Repouso, então se for internar ele, tem que ficar quietinho a criança lá e restrição hidrossalina. O cara tá demasiado, eu não vou hidratar ele, tá? E escreve lá na prescrição dieta hipossódica e se tiver demasiado, furosemida, tá? Então, corta o soro do paciente, não hidrata o paciente, tá? Tira o sal. A nutrição do hospital, quando vier, vai querer trazer comida com sal, não. Dieta hipossódica. E se tiver demasiada, a criança ganha furosemida, até reduzir o edema, tá? Se mesmo com a furosemida o paciente manteve hipertensão,
um medicamento muito bom para você dar para ele é um vasodilatador sistêmico, a hidralazina, tá? Se manteve a hipertensão com a furosemida. Cuidados a IECA e BRA, tá? A literatura até fala que você pode usar o captopril, mas cuidado, porque se o cara está filtrando pouco, o captopril faz vasodilatação da arteríola eferente. Eu vou tirar o pouco que está filtrando, esse rim pode piorar. Então, não dê IECA ou BRA para paciente com alteração da função renal, certo? É proibido. Se piorar muito a função renal, pensar em hemodiálise, mas só se piorar muito, tá? Raramente uma GNPE vai para hemodiálise, raramente mesmo. E aí a pergunta, está indicado usar antimicrobiano, né, ou antibiótico na GNPE? Gente, não me venha usar antibiótico na GNPE. GNPE é uma complicação tardia de infecção estreptocócica, tá? A infecção não está acontecendo no momento. Você só vai usar antibiótico na GNPE, tá? Se por acaso você fez uma cultura de orofaringe ou de pele e veio lá bactéria positiva, só. Mas geralmente GNPE é uma sequela tardia. Esse slide fala o seguinte, né? Qualquer indivíduo que já teve uma GNPE, uma criança, ela não está sujeita a ter uma nova GNPE, não. Esquece. Teve a GNPE, o risco de ela ter uma nova é igual da população geral, tá? Ao contrário da febre reumática, que deixa sequelas. A GNPE não costuma deixar. Porém, logo, né, um segundo ou terceiro episódio teria a mesma expectativa do primeiro. Muita gente acha que porque teve uma nefrítica com 2 anos, se a criança tiver outra com 8 anos, vai ser mais grave. Não, é a mesma coisa, tá? E a chance de ela ter uma nova também é a mesma coisa da população geral. Não está confirmado, não é necessário antibiótico profilaxia na GNPE, como a gente faz na febre reumática. São diferentes. É porque a febre reumática também é pelo streptococo, né? Beta hemolítico do grupo A, mas aqui não tem nada a ver. Lá se faz bezetacil cada 21 dias, aqui não, tá? Não está indicado antibiótico nem para tratar e nem profilaticamente. Prognóstico é muito bom, tá? 90% dos pacientes se recuperam completamente o volume urinário em 7 dias. Então, a cada 10 crianças, 9 em uma semana está urinando já bem. O melhor da GNPE é isso. O prognóstico é muito bom. Por isso, tem que diferenciá-la da nefropatia purigiaca, doença de BG, que o prognóstico já pode ser um pouco mais reservado e o paciente ir para uma DRC e poder fazer hemodiálise, tá? O que pode ficar um pouquinho ao longo do tempo é edema e hipertensão, pode permanecer 1 a 2 semanas, aqui uma criancinha durante a GNPE e após GNPE, e mais ainda a hematura e a proteinúria. O paciente pode ter uma hematura microscópica que pode permanecer durante 1 a 2 anos, e uma proteinúria pode permanecer 2 a 5 anos. Então, não se assuste com isso. É uma coisa chamada achado laboratorial isolado, que não preocupa, tá? Aqui é o penúltimo slide, se não me engano, tá? Então, isso aqui é basicamente o que eu falei para vocês, né? O principal sinal para ser observado na GNPE qual é a oligúria, que ela tem que acabar em até 3 dias. Até 7 dias ela normaliza. Porém, se essa oligúria permanecer, o paciente pode precisar de hemodiálise. Tem muito cuidado com isso, tá? Se o paciente melhorar o quadro, mas persistir com alteração no exame de urina, o que fazer? Nada. Ele pode ter aquela hematura de 1 a 2 anos e proteinúria de 2 a 5 anos, sem problema. Quem tem pior prognóstico são os adultos, crianças geralmente é bom prognóstico, tá? E o que fazer quando o paciente evolui com a ira oligúrica por mais de 3 dias, 4, 5? Pensar em biópsia renal, tá? Para esse paciente, para ver se realmente o quadro é de GNPE. Porque se for de outra doença, você pode ter que tratar de forma diferente, né? Ou considerar hemodiálise. Então, quais são as indicações de biópsia renal? Seria o último slide, tá? Uma anúria ou oligúria, importante. Isso aqui cai em prova também, tá? Muita prova de residência traz isso, por isso que eu botei aqui. Então, o paciente tiver anúrico ou oligúrico por mais de 3 dias, um C3 baixo, que não melhora em até 8 semanas, uma proteinúria na faixa nefrótica por mais de 4 semanas, uma hipertensão arterial ou hematura macroscópica por mais de 6 semanas, ou uma alteração de escórias acentuada ou prolongada, tá? Isso aqui é tão ruim de decorar, os caras vão e cobram prova de residência, né? Eles escolhem a pior coisa para cobrar e cobram prova de residência, tá? Isso aqui cai em prova, indicações de biópsia renal, quando o paciente tem suspeita de GNPE, tá? Então, finalizando, por sorte, apesar de tudo que foi falado hoje, sabe-se que hoje em dia a maioria dos portadores de GNPE é, na realidade, assintomática. E os pacientes que desenvolvem leve, né? Um estudo revelou que boa parte dos pacientes desenvolve apenas alteração laboratorial subclínica. Por exemplo, uma microhematura dismórfica. Então, o cara não tem aquele
clássico, oligúria, edema, hipertensão, tá? Isso é muito bom, o prognóstico é bem tranquilo, tá? Para finalizar, homenageou minha mãe, que fez aniversário segunda-feira, a pediatra da minha vida aí, né? Sala de criança. Espero que tenham gostado da aula. Vou interromper aqui o compartilhamento e a gravação. Estou aberto a perguntas. O amor pediatra